Fala, investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vício de Investidor. Mais um videozinho de overview dos resultados do terceiro trimestre de 2022. Acho que na última vez a gente parou aqui na VEG, né? Falou só um pouquinho da Kepler, eu acho, mas a gente viu no grosso nessas primeiras aqui. E aí, então, hoje a gente deve começar aqui pela Auren Energia, beleza? Investidor, antes de começar, eu peço que, se você gosta dos vídeos que eu trago aqui para você, se você gosta do conteúdo, se você acredita no canal, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, siga a gente em outros perfis também, no Instagram, no Twitter, que vai estar ajudando bastante a gente aqui a continuar trazendo conteúdo para você, beleza? Vamos lá, vamos de Auren Energia. Auri 3. A Auri 3 é uma empresa com participação em empresas de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. 100% tag along, free float e razoável, 15 bi de valor de mercado, distribuindo zero dividendo, mas é porque é uma empresa que atualmente ela está investindo na geração de energia. Quando você pega o balanço dela aqui, parece ser bem interessante a progressão dela. Olha, o tri atual dela foi bem melhor do que o tri passado, mas quando você compara com 2021 foi bem pior. Foi bem pior o EBITDA. Mas quando você pega a receita hoje está bem superior. Por que isso? Provavelmente, olha, o CAPEX está semelhante. Nos dois trimestres, e mesmo assim o EBITDA lá foi menor, o lucro foi maior. Olha, tá aqui a diferença, tá aqui na margem líquida. Por algum motivo ela teve uma margem líquida muito fora da curva aqui, né? Que não vai estar dentro dos parâmetros normais dela. Então tá meio complicado você pegar uma base histórica nela para comparar com o resultado desse tri. Então fica meio zoado olhar só por aqui. O interessante mesmo seria você abrir a DRE dela, comparar com outras empresas e pegar a geração de energia dela e comparar com outras empresas também. Porque o que acontece? A Auren, hoje ela está muito em fase de investimentos para aumentar a sua geração energética. E a gente precisa ver a estimativa dela do quanto que ela vai gerar quando ela terminar esses investimentos. E o quanto essa geração vai ser em relação ao Enterprise Value. E aí a gente tem que pegar essa geração e comparar com de outras empresas e comparar a geração de outras empresas com o Enterprise Value delas, para a gente conseguir ver qual de fato está mais barata. Olhando puramente o balanço dela aqui de uma forma geral, fica inviável da gente ter uma ideia se o resultado dela foi bom ou não. Pelo que eu vejo aqui, a margem líquida dela está aceitável, a caixa dela reduziu um pouco, aumentou um pouco a dívida, ela segue investindo, normal para a empresa, segue investindo. E o EBITDA dela superou o antecessor, acho que está ok, por cima, bem por cima, mas a gente precisa olhar mais detalhes, que não é o foco do vídeo hoje, porque senão a gente perde muito tempo, beleza? Então, o balanço do terceiro tri da Auren veio meio que inconclusivo para olhar por aqui, mas eu diria que não deve ter sido nada alarmante. Saiu quando? Vamos ver quando saiu. Saiu dia 26 de outubro. Olha, eu imagino que não deve ter sido nada alarmante, até porque as ações subiram um pouquinho aí de 26 de outubro para cá. Então deve ter vindo em linha com o que o mercado esperava, porque geralmente quando vem bem ruim eles batem, eles não se preocupam muito. Então basicamente o resultado da Auren esse trimestre, olhando da forma que eu estou propondo olhar aqui, veio inconclusivo, beleza? Tem que olhar a DRE e comparar com outras empresas do mesmo setor, geradoras, para a gente ter uma ideia, beleza? Dexco, não vou olhar, não acho uma empresa interessante. Vamos para Energias do Brasil. Energias do Brasil, holding que atua em geração, distribuição e comercialização de energia. Ela faz até a separação dos estados aqui, ela é bem diversificada. Ela é uma empresa boa, viu, pessoal?
13 bi de valor de mercado, distribui já bons dividendos. Olha isso, nossa, muita gente aqui falava que ela era uma empresa mediana, que só prometia quando estava aqui na base dos R$16, 15, e reprecificou, né, porque ela está entregando. Quando você pega o balanço trimestral dela, o lucro vem crescente, veio em linha aqui com o de 2021, uma leve queda de, diria, sei lá, uns 5%, dá para dizer, mais ou menos. Mas em compensação ela conseguiu melhorar a margem. A dívida aumentou muito em relação a 2021, mas deve ser por conta dos investimentos que ela vem fazendo dentro da empresa. Mas o fluxo de caixa operacional dela, olha como é que vem crescendo de uma forma absurda, tá certo? Absurda, absurda. O EBITDA dela também vem crescendo de uma forma bem interessante. A receita também. É uma empresa que é interessante, viu, pessoal? É uma empresa que é interessante. Quando você pega a receita dela, cresce de uma forma constante todos os anos. O EBITDA também cresce todos os anos. Você pega a distribuição de proventos, 400 milhões, 500 milhões, 550 milhões, aí deu uma quedinha em 2020, é compreensível uma quedinha em 2020. Eles até deram uma segurada, olha, o payout reduziu, quando vem historicamente uma média de 40%, caiu para 25%. É compreensível, mas quando você pega um ano depois, olha, o payout foi só de 32% e eles distribuíram aqui quase o dobro do ano anterior. Então assim, uma empresa bem interessante, com dívida controlada em relação ao EBITDA. Acho bem gostosinha, Energias do Brasil. Eu não tenho porque, como eu falo para vocês, dentro da carteira Temberger, o nosso objetivo é buscar assimetrias. E a Energias do Brasil é uma empresa bem consistente para quem quer ter um retorno, digamos assim, mais consistente, com menos volatilidade, sem grandes riscos. É uma empresa excelente, excelente. Olha, em relação a 2021 veio em linha, mas ela melhorou muitas coisas de lá para cá, tá bom? O fluxo de caixa dela aumentou, a dívida dela, apesar de ter aumentado, foi por causa de investimentos, é compreensível. O caixa dela praticamente mais que dobrou, o caixa dela, tá entendendo? Bem aceitável. O EBITDA dela subiu aí uns 10%. Acho que tá uma empresa bem consistente, bem interessante. Boa para você estar investindo para o longo prazo, recebendo bons dividendos e reinvestindo. Mas nada que vai te entregar uma pancada de 500%. Mas ela pode sim estar te entregando todos os anos aí uma média de 20% a 30%. Acredito eu, se você estiver sempre, claro, comprando em pontos interessantes. Você não pode ser aquele cara que você fala, nossa, a Energias do Brasil deu um bom resultado. Aí você vai e compra aqui. Subiu muito. Ela não vai parar de subir, você compra aqui. Ela cai um pouco, você se desespera, vende um pouco ou não faz nada. Aí ela sobe de novo e fala, não, ela ficou boa mesmo. Aí você não pode ser um comprador de topo. Porque senão, imagina que você é um comprador de topo. Você comprou aqui, você comprou aqui, você comprou aqui, você comprou aqui. Seu médio está mais ou menos aqui. Quando acontece a pandemia, você passa um sufoco doido. Então você tem que ser um comprador mais consistente. Mesmo que você compre topo, você também compra fundo, às vezes você compra uma média e no longo prazo você acaba sendo beneficiado, tá certo? O importante é você não ser comprador de cota. Subiu 50%, tem que comprar que vai continuar subindo. Não, beleza? Então é isso, resultado da Energias do Brasil bem tranquilo, bem dentro do esperado, empresa muito boa, tá fazendo investimentos para diversificar toda a sua operação em tudo, tanto em geração quanto em distribuição. Se, por exemplo, ela é uma das donas da Celesc, então se, por exemplo, a Celesc vir a fazer uma privatização ou algo do tipo, provavelmente a EDP deve fazer essa fusão aí com ela. Então é uma empresa bem interessante para você ser um investidor dela, beleza? Eu não sou pela minha característica, como dito. Vamos de Klabin 11. Bom, como todos sabem, a Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. Bem concorrente aí da Suzano, mas a Klabin acaba atuando de uma forma mais diversificada. A Suzano ela acaba vendendo muito mais celulose do que os produtos que a Klabin vende. Vamos lá, beleza?
Empresa de 24 bi de valor de mercado, distribui dividendos 6,7%. Empresa que ela depende muito também do preço da celulose. Então assim, quando você pega uma Klabin aqui nos topos, a gente sabe que a celulose está no topo. Então é meio complicado você estar comprando ela fora do ciclo da commodity dela. Mas, como eu já disse nesse vídeo aqui, se você for um comprador constante, você acaba se beneficiando. Você não pode querer dar o tiro da sua vida. Ganhou 100 mil reais, quer investir 100 mil reais, bota tudo em Klabin. Não, você vai comprando aos poucos, um pouquinho toda semana, e aí você vai se beneficiando. Quando você pega o trimestre da Klabin, veio um absurdo. Deve ser por isso que ela reprecificou, não sei. Bom, olha isso. Fim de ano é normal ela ganhar mais, mas em relação a 2021, foi uma coisa fora de série. Quase uns 80% de ganho, fluxo de caixa dela que é absurdo, vai pagar bons proventos, mais do que já paga, provavelmente. Meu Deus, receita líquida recorde, EBITDA recorde, incrível, lucro líquido recorde, muito interessante a Klabin, viu? Muito interessante. Outra empresa muito consistente, aumenta a receita líquida todos os anos, aumenta a EBITDA todos os anos. Teve uma manutenção aqui de 2018, uma queda para 2019 e depois retomou a tomada de crescimento. Não entendi esse prejuízo gigantesco que ela deu em 2020. Será que foi só pela pandemia? Mas não faz sentido, é uma empresa exportadora. Não sei. Quais os principais problemas da Klabin? É uma empresa que ela tem um grau de alavancagem bem maior. E mesmo com um grau de alavancagem bem maior, é uma empresa que não se importa com isso. Porque ela continua aumentando a distribuição de proventos e não paga a dívida, tá entendendo? Deixa a dívida rolar aí e a gente não tá nem aí. Então assim, ela é uma empresa mais cruel, principalmente quando se trata de uma empresa de commodity que ela vive de ciclos. Então, se vier um momento em que a celulose derrete, fica mais difícil ela estar pagando essa dívida dela. Então, entre as que tem no mercado aí, entre Suzano e Klabin, talvez a Suzano seja mais interessante que a Klabin por esse fator. É uma empresa muito alavancada. Eu prefiro, em empresas que são expostas a commodities, ela ser um pouco menos alavancada do que as demais. Basicamente isso. Eu acho mais interessante. Bom, mas isso é perfil também. Igual quando você decide entre Marfrig e JBS, quando você decide entre Itaú e BTG Pactual, são perfis diferentes. Então, assim, você tem que... São empresas boas, todas as ditas aqui, mas você tem que ver qual delas encaixa no seu perfil, beleza? Klabin, resultado excelente. Cadê? Tá aqui o último tri dela. Resultado excelente, recorde. Acredito que por causa dessa margem líquida aqui, que provavelmente deva ter ocorrido por algum não recorrente ou por uma alta dos preços da celulose. Eu não sei dizer exatamente, mas que foi incrível esse trimestre, foi. E assim, vai contra o que o mercado meio que tenta prever, né? Porque quando uma empresa ela sai do seu all-time high de R$ 7,57 e vem para metade do preço, até menos, o mercado espera pelo menos que essa empresa ela vai reduzir muitos lucros porque o preço da celulose vai cair. Sendo que não foi o que aconteceu, sabe? Não foi o que aconteceu. Ela deu um lucro recorde e simplesmente ela não voltou para o preço anterior. Não sei como o mercado vai reprecificar isso. Não sei se o mercado pensa que esse lucro foi um não recorrente e que no próximo trimestre vai dar um prejuízo grande. Sinceramente não sei, mas não é o que o resultado por cima diz, beleza? Na minha visão, pelo overview aqui no Fundamentei, eu acho que foi um resultado excelente da Klabin. Se você é investidor, fique feliz, beleza? Kepler Weber, a gente já olhou, já falou um pouquinho no vídeo passado.
Inclusive vou deixar aqui em alguma parte dessa tela para você dar uma olhada se você quiser, se você não assistiu. Foi excelente o resultado da Kepler Weber, não preciso nem pontuar novamente, beleza? Log comercial não gosto, Odontoprev não gosto, Ambev não gosto, tá feio aqui, Gol não gosto, Grandene não gosto, vamos! Grupo Vamos falar de Grupo Vamos. Galera, é o seguinte, como eu tô falando várias vezes isso, para não ficar sem entender, investidor, eu falo isso, não gosto, não é porque a empresa seja ruim, não é porque você não deve investir nela ou deva entrar short nela, porque são empresas que por algum motivo elas fogem muito do meu interesse como investidor aqui de análise. Então eu não sinto interesse nenhum em analisar nenhuma dessas empresas porque eu não acho elas nem interessantes para quem tem outro perfil de investidor, seja Ambev, seja Grandene, seja Gol. Eu acho que nenhum perfil de investidor deva investir nelas, sabe? Eu realmente não me sinto interessado nelas. Mas eu posso estar errado, elas podem super performar aí. Vai da visão de cada um. Da minha, não entra na minha carteira nem passa perto. Beleza? Vamos 3. Pronto, investidor. Para você que não conhece a Vamos é uma empresa de locação de caminhões, máquinas pesadas para tudo, tá certo? Prestação de serviço, manutenção de frota, tanto preventiva quanto corretiva. Vamos, eu acho que é uma das empresas da bolsa que ela nada de braçada para ser uma futura VEG em termos de qualidade da empresa. Porque é uma empresa assim que não foge em muita coisa não. Eu acho que o único problema real dela é ser cara, porque hoje ela negocia aí acho que 25 vezes preço-lucro, mas esse preço caro, entre aspas, dela, está justificado no enorme crescimento que ela entrega, tanto que ela quase não paga dividendo, tá certo? Quase não paga dividendo, porque tudo é utilizado para reinvestir na própria operação, para gerar mais crescimento dentro da própria operação, tá certo? Olha, é uma empresa que ela aumenta a dívida, mas essa dívida dela aumentada é para aumentar a operação, porque, por exemplo, a margem líquida dela é 11%, então mesmo ela tomando dívida, aumentando frota, ela consegue manter uma margem positiva. Isso é muito interessante, e quando a gente vê uma margem até que constante. Ela vem caindo, isso é meio preocupante, porque pode ser que o aumento dessa operação talvez não esteja sendo suportado. Sempre quando você compara uma empresa menor com a maior sempre vai ser mais complicada de se manter uma margem grande, beleza? Mas em contrapartida, quando você pega o crescimento dos lucros, não é que ela cresce receita, não é que ela cresce EBITDA, ela cresce lucro líquido de forma consistente todos os trimestres. Quando você pega o terceiro tri desse ano e compara com o de 2021, é um crescimento aí de 40%. Quando você pega esse e compara com o passado, é um crescimento de uns 5%. Pessoal, isso em 3 meses é muita coisa. E quando você bota no cálculo esse crescimento no longo prazo, é uma coisa assim absurda de crescimento que ela pode entregar. E em um mercado que ainda é muito pulverizado no Brasil. E quando você compara ela com as concorrentes, muitas deixaram de reinvestir para crescimento devido aos juros altos. E a Vamos não deixou, justamente porque ela não precisa. Ela é uma empresa que roda bem, que tem caixa para fazer isso, e ela não se incomoda em continuar crescendo, mesmo a taxas de juros altas. Então, ela ganha mercado quando as outras estão estagnadas. Então, eu acho uma empresa extremamente interessante para você ter. Rodrigo, mas eu lembro que na Temberger você não tem tanto Vamos assim. Você tem 3% de Simpar e 3% de Vamos. Se ela é tão interessante, por que você não tem 15%? Investidor, eu não tenho, porque é uma empresa que negocia a 25 vezes preço-lucro. E é uma margem muito grande para eu ter de uma empresa que ela entrega crescimento, mas que se ela parar de entregar, a pancada vai ser grande. A pancada é de menos 30%, é de menos 40%.
Então, nesse cenário, eu prefiro ser um pouco mais resiliente, entende? Então, por isso eu tenho uma posição um pouco reduzida, mas ainda é interessante. Eu acho que 3% de uma carteira que tem 40 ativos é bem representativo, beleza? Incrível, incrível, basicamente incrível o resultado do terceiro trimestre da Vamos, beleza? Vamos pro próximo. Hypera é uma empresa boa, não entendo. Tem Hypera, tem Isacetip, Nexa, nem sei que empresa é essa. Olha, já que a gente olhou Klabin, vamos fazer o seguinte, já que eu olhei Klabin, eu vou olhar Suzano e encerrar esse vídeo para ele não ficar tão longo, beleza, investidor? Depois a gente comenta as demais. Vamos de Suzano. Suzano é uma empresa também, uma das maiores produtoras verticais integradas de papel e celulose, de eucalipto na América Latina. É uma empresa realmente muito incrível. A tese de investimento dela é bem sólida. E uma empresa, assim, é a Vale dos Papéis, eu diria, né? A Vale dos Papéis, a única diferença é que a Suzano segue crescendo, enquanto a Vale já está estagnada, né? Já está em fase de aproveitar a geração de caixa que ela já tem. A empresa de 72 bi de valor de mercado paga pouco dividendo justamente porque é uma empresa que segue em tomada de crescimento em suas produções. Olha, quando você pega... Isso aqui é muito feio, olha. Você pega essa variação de lucro, é muito maluca. Eu acho que se dá muito pela variação do preço da celulose. A Suzano em si ela é bem mais exposta à celulose do que a Klabin, bem mais exposta. Então é bem mais preocupante, mas ao mesmo tempo, a empresa, olha isso, todo ano o capex dela é assim, ó, crescimento. E o fluxo de caixa dela só aumenta, um absurdo. Pancada que ela vai dar. Essa empresa aqui é uma pancada. Mas só de valor de mercado ela deve toda ela. Cruel, de verdade. Mas é uma empresa boa. Você olha isso aqui, você fica meio na dúvida, né? Porque quando você compara com a Vamos, olha, assusta. Porque quando você pega uma Vamos, parece muito mais fácil, né? Todo trimestre o lucro vai crescendo aos poucos. É mais simples. Quando você pega a Suzano, é essa maluquice aqui, ó. Prejuízo de 3 bi, lucro de 10 bi, prejuízo de 1 bi, entendeu? É essa irregularidade, mas faz parte da sazonalidade da empresa, tá certo? Você tem que entender isso. Tanto que se você botar em balanços anuais, talvez fique um pouco mais fácil de enxergar isso, tá certo? Um pouco mais fácil. Balanço trimestral dela, que é o que a gente veio fazer aqui. Bom, se você pegar a sazonalidade, parece ser bem mais interessante que o que aconteceu em 2021. Saiu de um prejuízo de 900 milhões para um lucro de 5,5 bi. Quando você compara com 2020, foi a mesma coisa. Por algum motivo, o terceiro tri de todos os anos dá prejuízo. Olha isso. Todos os terceiros tris dão prejuízo de todos os anos. E esse ano deu um lucro cavalar. Não sei o porquê. Aí você que é investidor da empresa, você tem que avaliar, olhar a DRE, olhar o release e entender o porquê que ela tem essa volatilidade aqui nos seus resultados. E provavelmente eles vão explicar, porque assim, é uma empresa muito grande, ela deve sim dar uma devida atenção ao seu investidor. Mas quando você compara o EBITDA, fica bem mais fácil de ver o crescimento da empresa. Quando você pega o terceiro tri, foi de 8,8 bi de EBITDA. Comparado com o ano passado, crescimento de uns 40%, muito interessante. Você compara com 2020, nossa, cresceu mais de 100% de 2020 para cá. Então assim, empresa que vem crescendo receita, vem crescendo EBITDA, comparar o lucro líquido dela nesse setor aqui é meio complicado. Olhe mais para o EBITDA, olhe para a dívida, para o caixa, para o fluxo de caixa operacional e para o CAPEX, tá certo?
Mas, assim, mais um resultado excepcional. Rodrigo, quando compara com a Klabin, qual foi melhor? Olha, olhando assim por cima é bem complicado. Mas, ao meu ver, a Suzano entrega o crescimento que eu gosto. Bem mais que a Klabin. Em uma tomada de endividamento até semelhante. Acho que a Klabin estava 2,8, né? Olha aí, a Klabin está 2,5. Quando você compara com a Suzano, está 2,2. Mais ou menos a mesma coisa. O foda é que são empresas totalmente de patamares diferentes. A Suzano vale 4 Klabins, né? Só de dívida, a Suzano tem 3 vezes a dívida da Klabin. Então é meio complicado. E elas atuam de formas um pouco diferentes, né? A Suzano é muito mais focada na celulose, a Klabin é um pouco na venda de papelão, essas coisas de caixotes. Ela também vende muita celulose, mas é um pouco diferente a operação das duas. A Klabin sendo um pouco mais diversificada. Mas, assim, eu acho que o resultado das duas foi incrível. Quando você compara a Klabin e a Suzano, pelo menos no EBITDA, a Klabin cresceu mais, certo? Pelo menos no EBITDA. Mas eu não consigo de olho aqui falar para você qual foi melhor. Mas com certeza o resultado das duas foi cavalar. Foi incrível, incrível mesmo. A Klabin ela parece ser um pouco mais tranquila do que a Suzano para você investir. Até porque já paga bons dividendos, né? O foco dela é um pouco outro. Enquanto a Suzano está mais focada na expansão, a Klabin nem tanto. Enfim. Não entendo muito das duas empresas, porque não tenho nenhuma das duas e nem me interesso tanto assim. Eu prefiro a Irani pelas características que ela tem diferentes dessas duas e pelo valor de mercado, que eu acho bem mais interessante. A tomada de crescimento da Irani talvez seja superior ao delas, mas é assim, eu acho ainda assim empresas bem interessantes, por mais que não estejam dentro do meu padrão de investimento, meu padrão de investimento que eu gosto. Ainda assim, eu acho bem interessantes essas duas empresas, tá certo? Para você que é investidor, que gosta de ter boas empresas que pagam bons dividendos, talvez a Klabin entre no seu perfil. Se você gosta de receber um pouco menos de dividendos, talvez seja mais interessante a Suzano, porque ela talvez entregue mais crescimento que a Klabin, né? Mas é algo a se olhar de uma forma mais delicada. Olhando por cima, o resultado das duas foi incrível, tanto da Suzano quanto da Klabin, mesmo com o mercado um pouco com medo aí da inversão do ciclo da celulose e batendo nelas, tá certo? Então se eu fosse você investidor, eu olharia para essas duas empresas com um pouco mais de carinho, que talvez ela caiba na carteira de vocês. Apesar, né, que se você quiser olhar com um pouquinho mais de carinho, talvez a Irani seja melhor. Vamos esperar o trimestre dela, quando é que sai? 31 de outubro, já até saiu, olha. Já até saiu. Mas vamos olhar. Irani, olha isso. Ela não é empresa de celulose, tá, pessoal? É uma empresa produtora brasileira de papel para embalagens e papelão ondulado. Não é o mesmo setor em si, tá certo? O foco aqui é outro. Olha o crescimento dela. Sentiu nada, hein, minha queridinha? Bem menos endividada que as demais. Uma vez dívida líquida EBITDA. Olha isso, o terceiro tri dela com o terceiro tri de 2021 veio em linha, mais ou menos, uma leve redução. Quando você pega o EBITDA, um crescimento gostosinho aí de uns 20%, receita também aí cresceu só 5%. Rodrigo, agora você se contradisse, hein? Foi. A empresa aqui demonstrou um crescimento bem mais singelo que as outras duas, que a Klabin e que a Suzano. Tá certo? Bem mais singelo, mas quando você pega a foto do ano, olha isso. 2019 ela saiu de um prejuízo de 80 milhões para um lucro de 93 e ela triplicou esse lucro de 2020 para 2021. Tá certo? Ela triplicou. Quando você compara com 2022, ela tá subindo aí o que? 30% talvez.
Bom, talvez cresça mais ainda no final desse ano. Talvez ela tenha dado uma estabilizada aqui, olha. Quando você pega o terceiro TRI com o terceiro, foi bem superior. Quando você pega o primeiro TRI com o primeiro, foi bem superior. O segundo TRI com o segundo foi bem superior também. Somente nesse que ela veio um pouco menos interessante. Talvez uma arrefecida aí nos resultados, mas uma empresa que segue numa tomada de crescimento. Se você for dar uma olhada no projeto Gaia dela, você vai ver que ela está investindo muito para ela se tornar uma empresa autossuficiente em termos de energia, em termos de celulose. Empresa bem interessante, a Irani, tá certo? Até tiraram, acho que era Irani Celulose e tiraram, agora é só Irani. Beleza, investidor? Beleza. Gosto muito dessa mocinha aqui. Apesar de complicado você querer comprar ela no topo, né? Tava R$ 5 um dia desse. Já tá 8, quase 9. Meu Deus do céu. Segura ela. Bom, foi isso, investidor. Se você gosta dos vídeos que eu trago aqui pra você, eu peço que você curta o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários ou fazer em qualquer outra rede social, beleza? No mais, tamo junto e bons investimentos. Tchau.